Mano, o Enéas é o homem que teve um azar de nascer no Bostil. Mano, como você já sabe, nós fizemos recentemente aí um vídeo falando sobre a exportação de talentos, onde o nosso país é um dos maiores exportadores de talentos do mundo. E o que é basicamente a exportação de talentos? É basicamente os nossos talentos irem embora do Brasil, irem tocar os seus projetos, irem colocar a sua inteligência em prática, só que em outro país, favorecendo outra economia. Afinal, se você é fora da curva no Brasil, se você tem um QI acima da média, se você é um bom negociador, é um bom empresário, é um bom artista, se você é um gênio, você não vai querer ficar no Brasil, entendeu? Você provavelmente vai ir para fora, você vai para os Estados Unidos, você vai para a Europa, você vai colocar sua inteligência a favor de outra economia. E você faz isso basicamente porque o Brasil é uma merda, é uma porra esse país aqui, entendeu? A gente não dá oportunidade para as pessoas que são decentes, a gente não enriquece pessoas decentes, pessoas inteligentes. O mundo dos negócios é hostil. O empreendedor que tenta colocar uma ideia em prática aqui no Brasil, esse cara vai se ferrar muito. Então o que ele faz? Ele vai colocar essa ideia à frente, só que em outro país, entendeu? E é aquele negócio, mano, no Brasil ele não premia ninguém que é diferente, entendeu? A gente só premia quem é burro, mano. Quem é inteligente aqui só se fode, entendeu? Primeiro porque a pessoa é zoado, é descredibilizado, a reputação da pessoa é destruída. E recentemente, um dos casos mais notórios que nós percebemos em relação a isso daí é o Dr. Enéas, que era um cara estudioso, era um cara que passou a vida inteira estudando. Teve um vídeo dele aí que fiquei impressionado quando eu assisti, onde ele fala um pouco sobre o currículo dele. E o cara tinha várias faculdades e era sempre buscando a próxima faculdade. E eu lembro que nesse vídeo aí, mano, ele falava o seguinte: não me contentando com a minha falta de educação, eu fui buscar o curso tal. Não me contentando com a minha falta de inteligência, eu fui fazer faculdade tal. Tentando me livrar da minha ignorância, eu fui fazer a faculdade tal. E seguindo por esse caminho aí, o cara passou a vida inteira estudando. E quando chegou na hora de servir o país, sendo presidente, tentou servir o Brasil em um cargo público e acabou se fudendo. Entendeu? Como você já sabe da história, pelo jeitão dele, ele acabou sendo motivo de chacota. E um dos caras mais inteligentes do Brasil foi tratado como um cara desqualificado, um cara burro e estranho. E acabou perdendo a eleição, acabou ficando atrás em relação ao número de votos, atrás de caras extremamente mais despreparados do que ele, principalmente em relação à inteligência, qualificação, currículo e etc. Então é aquele negócio, mano, a partir do momento que um Brasil mata um talento, a partir do momento que o Brasil desqualifica um talento, então o Brasil está se matando, está se desqualificando, porque é uma pessoa que faz a diferença, uma pessoa que contribui para a evolução, que está desistindo, que está morrendo, que está saindo fora daqui, entendeu? E isso daí prejudica muito o nosso crescimento. Sem contar que hoje em dia, como você já sabe, o Brasil é o doguinho do mundo, entendeu? Recentemente eu fiz um vídeo falando mais sobre essa situação, mas como você já sabe, a nossa situação atual é triste. O Brasil é o doguinho do mundo, é o cachorrinho do mundo. Eu expliquei no outro vídeo o porquê que eu tô falando isso daí, mas era pra ser diferente. Não era pra gente ser doguinho do mundo, não. Era pro mundo ser nosso doguinho, entendeu? Era pro mundo tá lembrando do Brasil, tendo o Brasil como uma base de referência, entendeu? Era pra tá assim o negócio. Era pra gente estar no topo, mas só que infelizmente a gente tá lá embaixo. Era pra gente ser país de primeiro mundo, mas infelizmente a gente é país de quinto mundo. E o que acontece? A gente pro mundo, a gente é irrelevante. Você lembra da fala do Trump, né? Trump falou que o Brasil precisa mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos do Brasil. E é isso mesmo, o Brasil não tem nada a oferecer a ninguém. Esse é o pensamento do Xi Jinping da China, esse é o pensamento da Rússia, esse é o pensamento da Europa, esse é o pensamento de todo mundo em relação ao Brasil. O Brasil é um país deficiente, é um país decadente, é um país que não é influente. Recentemente os caras também estavam desdenhando do Brasil em relação à guerra da Ucrânia. Parece que a gente estava tentando meter o bedelho ali para tentar apaziguar a situação. E
Parece que os caras, porra, o que o Brasil quer aqui se metendo? O Trump e o Zelensky, os caras, o que o Brasil quer aqui se metendo? O Brasil não é mais relevante nesse assunto aqui. O Brasil não é relevante em porra nenhuma. O Brasil não tem que dar pitaco em nada. O Brasil tem que acatar o que o mundo decide. Que o mundo decidiu, então o Brasil tem que acatar e pronto. E não era pra ser assim. E por que é assim? Basicamente porque a gente não possui nenhuma arma geopolítica. Além do fator da gente não ter nada a oferecer pro mundo, os caras acham que a gente fala espanhol, os caras acham que a gente só produz bunda, futebol e carnaval. Além desses fatores, a gente também não tem nenhuma arma geopolítica. E o Enéas, no passado, ele previu isso daí. Tentou explicar para a população de QI 83, porra, a gente não tem nenhuma arma geopolítica. Aí o que ele fez? Ele sugeriu a defesa da criação de uma arma geopolítica chamada bomba atômica. A bomba atômica, como você já sabe, hoje em dia poucos países no mundo possuem bomba atômica, só que os países que possuem bomba atômica, eles são mais respeitados, eles possuem mais poder de barganha. Como você já sabe também, a comunidade internacional não deixa outros países que não têm bomba atômica começar a construir a sua, entendeu? Existem diversos embargos, diversas sanções, aqueles países que tentam construir bomba atômica, sem uma verdadeira justificativa, sem uma verdadeira intenção por trás disso. E o Brasil, nesse meio termo aí, acabou ficando para trás. Hoje em dia a gente não tem bomba atômica. E qual que era a ideia do Enéas? Basicamente a gente ter uma arma geopolítica. Basicamente a gente tem um poder de barganha. Porque qual é o intuito dos Estados Unidos, da Rússia, os países europeus, Coreia do Norte, Oriente Médio, Irã? Qual é o intuito desses caras ter bomba atômica? Basicamente porque quem tem bomba atômica não é atacado, tem mais poder de barganha, tem mais poder de negociação. Então hoje em dia todo mundo sabe que se forem usar isso daí em uma guerra, em algo do tipo, então a humanidade vai encontrar o seu fim. Isso daí a gente já sabe, mas só que ninguém tem a intenção de usar isso daí, porque quem acabar usando isso daí vai acabar se auto prejudicando. Porque o planeta vai se autodestruir, mano. O planeta vai se autodestruir. Só que, mesmo sabendo que ninguém quer usar isso daí, todo mundo quer ter, basicamente porque isso daí é uma arma geopolítica gigante, extremamente poderosa. Isso daí é um negócio que ninguém quer usar, não porque é bonzinho e os caralho, mas porque sabe que ao usar isso daí, a pessoa vai se auto-prejudicar, a nação da pessoa vai sair auto-prejudicada. Só que todo mundo quer ter porque, tendo isso daí, o seu poder de barganha, o seu poder de negociação, a sua influência sobre o mundo aumenta. E o Dr. Enéas previu isso daí lá atrás e ninguém deu atenção. E hoje em dia a gente perdeu a oportunidade de ter essa arma geopolítica à nossa disposição. E hoje em dia a gente segue mais irrelevante para o mundo, porque além da bomba atômica existem outras armas geopolíticas também, como produtos essenciais de exportação. Muitos falam que a gente tem comida, que uma arma geopolítica do Brasil é a comida, onde nós exporta muita comida para o mundo. Mas só que eu tenho em mente que o Brasil não é tão relevante assim por causa da exportação massiva de comida para a China, Estados Unidos, etc. Eu acredito que se a gente parar de mandar comida para fora hoje, os caras não vão morrer de fome, entendeu? Os Estados Unidos, a China, os caras não vão morrer de fome, os caras vão procurar outras rotas alternativas, outros meios de sobreviver. Ninguém no mundo vai passar fome porque o Brasil parou de exportar comida para fora. Isso daí não vai acontecer, mano. E os caras sabem disso. Trump sabe disso, Xi Jinping sabe disso, a Europa sabe disso. E é por isso que eles não nos respeitam. Porque eles sabem que, porra, esses caras aqui mandam comida pra nós, mas se eles parar de mandar, a gente dá um jeito. Isso daqui não é nada relevante. Então, resumindo, a gente não tem nenhuma arma geopolítica à nossa disposição. E lá atrás o Enéas nos propôs a criação de uma, mas só que nós recusamos. E por isso hoje a gente tá mais fudido. Então é aquilo, mano. A partir do momento que o Brasil acaba, descredibiliza um talento, então o Brasil está se auto-acabando, se auto-descredibilizando e se auto-se matando. Só que além do Enéas, existem vários outros empresários, existem vários outros gênios, estudiosos, pessoas diferentes que nasceram no Brasil e foram descredibilizados, foram zoados, foram achincalhados pelos palhaços. Os verdadeiros palhaços trataram essas pessoas como palhaços e essas pessoas geniais desistiram de projetos, desistiram de colocar adiante ideias que iriam revolucionar, melhorar
a vida das pessoas no Brasil, iam colocar a nossa economia adiante. Essas pessoas desistiram de fazer isso por diversas dificuldades burocráticas também, além das dificuldades sociais. Existe muito a dificuldade burocrática, e essas pessoas que sofreram e ainda sofrem essas dificuldades, elas foram colocar os negócios delas adiante, só que em outro país. Um país onde o inteligente é tratado com o inteligente, com base na meritocracia, e a burocracia, ela não é sufocante. E esses países que pensam dessa forma, que são dessa forma, geralmente são os países mais ricos, e quem é inteligente, que é diferente, vai para esses países mais ricos e cria um valor nesses países, fazendo a economia deles girar, fazendo a sociedade deles girar e fazendo eles serem mais ricos do que já são. E ao mesmo tempo que essas pessoas diferentes saem dos seus países pobres para irem fazer a diferença nesses países ricos, os países pobres continuam a Deus dará, entendeu? Como é o caso do Brasil, que a gente continua, Deus dará, a gente continua sendo uma porra de um país de sétimo mundo, entendeu? Não é nem terceiro mais, é o dobro, ainda mais um. É sexto mundo, não é sexto, é sétimo mundo, entendeu? E não tem nem previsão de mudar, mano, porque essa exportação de talentos que acontece no mundo inteiro, os países ricos continuam sendo ricos, tenderão a serem mais ricos ainda, enquanto os países pobres, como o Brasil, continuam pobres e tenderão a continuar mais pobres ainda. Fechou? Então, se você, assim como o Enéas, teve o azar de nascer no Brasil, tá encontrando dificuldade, sai fora disso aqui, entendeu? Eu sei que a concorrência é menor, uma pessoa diferenciada como você já sabe, o seu concorrente aqui no Brasil, o seu concorrente médio vai ter QI 83, mas só que mesmo assim é difícil lidar com a burocracia e etc. Então, se tá difícil, mano, vai para outro lugar, vai colocar o seu capital intelectual em uma economia, em um país que aborde a meritocracia, que te faça grande com base nos seus grandes talentos, nas suas grandes ideias. Fechou? Então é basicamente isso daí por hoje, mano. Tamo juntão. Assiste outros vídeos do canal aí, entendeu? Tem vários vídeos aí pra você dar uma olhada. E é basicamente isso daí, mano. Até a próxima.